Olá a todos, estamos aqui na oficina de formação de preço. Batizei essa oficina com esse nome, vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Custo, preço e valor no contexto da economia solidária. São esses três elementos que são importantes para a gente avançar na nossa discussão, tá bom? Então essa é a nossa agenda. Nós vamos sair da economia solidária, discutir um pouquinho como a gente pode abordar os preços a partir da nossa perspectiva. E depois a gente vai chegar nas concepções que eu estou tentando mostrar para vocês aqui na nossa oficina, tá? Então essa é uma primeira atividade que depois vai ser seguida de um atendimento para cada empreendimento. A gente tem, além de mim, que sou o professor Fábio Meira, da Escola de Administração, nós temos também dois bolsistas. Na verdade, eles são estagiários, estão fazendo estágio obrigatório e eles optaram por trabalhar no contraponto, o que quer dizer que eles vão constituir uma espécie de brigada, vamos dizer assim, né? Um grupo de trabalho para a gente trabalhar e discutir com os empreendimentos do contraponto essa questão da política de preços. Então, a metodologia que a gente estabelece, ela tem duas etapas. A primeira é o encontro aqui na nossa oficina, em que a gente vai discutir de uma maneira ampla os conceitos. Depois a gente vai fazer um atendimento específico para cada empreendimento, à medida em que os problemas forem, evidentemente, aparecendo. Então a ideia é que a gente faça esse atendimento individualmente, né? Para que as concepções e as questões fiquem esclarecidas, né? Esperamos que com isso a gente resolva boa parte dos problemas que vocês externaram que tem em relação à política de preços, tá? Muito bem. A primeira questão é, eu quero colocar para vocês uma ideia ampla, né? Porque o preço, na verdade, ele é uma espécie de referência ao valor, mas é uma referência. Precisamos sempre entender que o valor econômico e o valor, ele é sempre uma construção da sociedade. Então, se nós vivemos numa sociedade em que a gente tem uma dominância da lógica mercantil, que a gente tem um domínio do mercado sobre as relações econômicas de uma maneira geral, o preço ele tem um sentido específico, que é o sentido de uma espécie de valor monetário, uma expressão monetária do valor econômico. Porém, como nós trabalhamos com a economia solidária, nós sabemos que o valor ele é muito mais do que simplesmente uma expressão monetária. Então, para resolver essa questão e para responder à questão por que falar de preço na economia solidária, que aparentemente seria uma contradição pelo fato do preço ser uma referência à, à representação monetária do valor econômico numa economia de mercado, eu proponho que a gente pense o seguinte: quando a gente está falando em preço e política de preço, nós estamos tentando estabelecer para nós uma relação entre produzir e consumir. Então, à medida em que a gente consegue entender quais são as etapas que separam a produção do consumo e a gente conseguir reunir essas etapas e pensar de uma outra maneira, a gente então está numa outra chave. Então, a gente vai pensar produção, consumo, produção e consumo, produção e consumo. Nós não vamos mais desmembrar essas duas realidades, entre aspas, porque na verdade o desmembramento dessas duas realidades é o que produz a sociedade de mercado, né? O que nós queremos fazer? Nós queremos caminhar na direção de uma outra economia. Qual é a questão, vamos dizer assim, o segredo da história aqui? O segredo da história é que a economia de mercado, apesar dela ser dominante, ela não é total, né? Existem manifestações, como por exemplo a própria economia solidária, que representam alternativas ao próprio mercado. Então, cabe a nós inventarmos essas alternativas. Então, quando pensamos em política de preços, o que vai interessar para nós é a gente pensar como a gente deve conceber a relação entre produção e consumo
de modo a estabelecer um vínculo entre essas duas dimensões, porque uma coisa muito importante aqui na economia solidária, o que a gente faz? A gente produz renda, e a gente produz renda por meio do trabalho. Nós não estamos visando lucro, quer dizer, nós não estamos utilizando o preço de uma mercadoria como alguma coisa abstrata, uma representação pura e simples de um valor monetário que a gente quer multiplicar ao infinito, né? Nós estamos trabalhando com uma lógica econômica que é um pouco diferente dessa e que entende que ao trabalho cabe uma remuneração porque o trabalho produz valor. Então, quando a gente tem aquela visão tipicamente contábil do custo, que vocês possivelmente já devem ter visto em outras oficinas, né? Como, por exemplo, para eu calcular o preço da minha mercadoria, vamos usar a palavra certa, né? Basta eu calcular o custo e aí eu acrescento uma margem que vai ser a minha renda, que vai ser, nesse caso, né, no preço, né, para falar com as palavras certas, eu teria custo mais o lucro. Então eu preciso pensar quais são as componentes do custo, como a gente vai ver um pouco mais para frente, e eu preciso então acrescentar uma margem, que vai ser aquilo que me remunera, né? Então, em vez da gente pensar, vamos dizer assim, com esse raciocínio contábil, nós temos que entender uma coisa que é fundamental para as nossas pretensões aqui, que o trabalho e o valor econômico, eles são sinônimos. Isso quer dizer, de uma maneira muito singela, vamos dizer assim, né, que a diferença entre uma árvore e um tabuleiro de xadrez, entre uma árvore e uma cadeira, é o trabalho que a gente aplica sobre a natureza, né? O trabalho e o consumo, eles estão diretamente relacionados, porque o trabalho é a intervenção humana sobre a natureza para extrair aquilo que é necessário para que o homem ou para que a humanidade sobreviva, né? O que é interessante aqui? Ó, ali a gente tem uma pessoa sentada numa escrivaninha planejando o que ela vai fazer, portanto, o trabalho humano implica uma relação de uma reflexão e uma razão operando a matéria, né? De modo que a matéria seja transformada e que ela vá se converter, como que por mágica, obviamente que não é mágica, porque é o trabalho que faz isso, num objeto. Esse objeto faz sentido para nós porque ele tem um uso, né? Numa sociedade de mercado, o valor de uso de um objeto ele é convertido num valor de troca. Então, se eu pensar numa indústria que produz tabuleiros de xadrez, cadeiras, tamancos, mesas, etc., eu vou ter então a ideia de que por meio dessa produção eu vou conseguir multiplicar o dinheiro que foi investido na produção. Quando a gente pensa em lucro, portanto, a gente pensa sempre nesse mais valor que o trabalho produz e o modo como esse mais valor vai ser incorporado, né, na conversão da produção em consumo. A gente precisa, então, repensar essa relação, porque na chave da economia solidária, nós podemos, eventualmente, até mesmo inventar uma moeda para fazer isso, como vocês já sabem que isso é possível, porque vocês já conhecem a experiência dos bancos comunitários, né? Eu posso simplesmente criar um meio de fazer essas transações que esteja sob o meu completo domínio. Não preciso trabalhar com o dinheiro feito pelo Banco Central ou feito por alguma outra entidade que vai ser a controladora dos fluxos monetários. Na verdade, eu posso perfeitamente estabelecer um preço a partir de uma relação comunitária e que eu então entendo que aquilo que eu produzo vai circular por aqui mesmo, quer dizer, o consumo vai se dar na própria comunidade e o valor monetário é simplesmente uma maneira de eu poder transacionar e de eu poder apurar uma renda, porque eu produzi valor com o meu trabalho, e eu poder então tratar de consumir outras coisas, porque eu preciso para minha sobrevivência, né? Então não se trata, nesse caso, da gente pensar na acumulação
como uma empresa convencional, mas se trata da gente entender que o valor trabalho vai ser convertido em renda, né? Isso é muito importante porque isso é um dos fundamentos da economia solidária, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente faz uma oficina convencional de custos, a gente tende a adotar uma perspectiva contábil, né, que é muito usual nas empresas. Nós vamos ter, então, depois que a gente assistir esse vídeo, a gente vai ter um bate-papo, quem sabe a gente possa fazer algo, esclarecer alguma dúvida, coisa desse tipo. Mas é importante vocês entenderem que, fundamentalmente, a gente está lidando, então, quando a gente olha desde a produção, a gente está lidando com, vamos dizer assim, construtos que são contábeis, né? Então, o custo variável, aquele que é proporcional à quantidade produzida. Portanto, o custo variável tem a ver com aqueles, vamos chamar assim, ingredientes, ou com os materiais, ou com os insumos que são utilizados diretamente na produção, tá? O custo fixo, em geral, está relacionado a despesas que são permanentes, como, por exemplo, aluguel. Existe também um custo fixo que é uma convenção contábil, que a gente chamado depreciação, que tem a ver com o desgaste dos equipamentos, que a gente faz uma reserva, é prudente a gente fazer essa reserva, né? Existem outros custos ou despesas, se vocês quiserem, podem ser despesas de vendas, por exemplo, se eu tenho alguma comissão, podem ser despesas financeiras, se eu tenho algum financiamento. Quando, por exemplo, a gente tem o contraponto funcionando no campo central, a gente leva o produto até o contraponto, isso implica um custo, né? Eu devo considerar esse custo do meu deslocamento ou do deslocamento de alguém para que eu tenha então o custo do produto no ponto de venda pronto para consumir, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que pensar a produção e o consumo como uma unidade e a gente só vai terminar a política de preço quando o produto for comprado por alguém, tá? Além disso, a gente tem também os impostos, que vocês sabem como é que eles funcionam, né? Porque cada um de vocês deve ter uma figura jurídica que paga um determinado imposto. Legal. Mas a gente pode também olhar isso desde do ponto de vista do consumo, né? Então, quando eu sou um consumidor, a gente pode dizer assim, como é que o consumidor pensa qual é o custo para ele? O custo para ele é o preço do produto que ele vai pagar, né? É importante que eu entenda se aquilo que eu produzo tem o preço faz diferença na hora de escolher o meu produto, tá certo? Seja um bem, seja um serviço, tanto faz. Então, o olhar desde o consumo tem também uma relação, além dessa sensibilidade ao preço, tem também uma relação com a oferta, né? Será que esse produto tem uma oferta ampla? Será que ele é um produto único? Quando a gente fala, por exemplo, em artesanato, talvez a gente possa pensar que um produto pode ser encomendado, ele pode ser considerado um produto único, né? Porque o artesanato tem essa característica, né? De produção única, pelo menos conceitualmente. Agora, é claro que a gente pode fazer um artesanato também produzido em série, mas daí ele já vai perder a sua característica de artesanato. Muito bem. Além disso, então, a gente tem que ter uma comparação, a gente tem que pensar, né? Porque a gente está aqui olhando desde o consumo, tá? Comparação entre concorrentes e a gente tem que entender que no limite o que a gente busca entender quando a gente está montando uma política de preços é qual é o valor atribuído àquilo que a gente está oferecendo, seja um bem ou um serviço, porque como a gente já falou, a gente vive numa sociedade em que a economia ela é toda permeada por convenções, quer dizer, por hábitos, por usos sociais. Ela é uma construção da sociedade. A economia ela tem uma dimensão natural, mas ela está muito, 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 muito lá atrás. É claro que a gente precisa consumir proteínas para sobreviver, mas no caso da economia atual, não é?
Essas proteínas, elas estão embaladas, elas estão transformadas, elas estão processadas, elas estão industrializadas, elas estão produzidas por um empreendimento da economia solidária. Então, há uma diferença muito grande entre o que a gente poderia pensar que eventualmente fosse uma economia natural e uma economia socialmente construída, como essa que a gente vive hoje, e que por essa razão, então, ela é uma economia centrada no mercado, por razões históricas, né? E que, obviamente, como ela está centrada no mercado, isso quer dizer, é importante a gente enfatizar que ela está centrada, ela não é equivalente ao mercado. Existem outras economias acontecendo ao mesmo tempo, como é o caso da economia solidária, que, embora se utilize eventualmente de uma troca na modalidade mercantil, como a gente está vendo aqui, tem pressupostos muito diferentes. Então, a gente pode ter uma aparência de troca mercantil, mas, na verdade, nós estamos realizando um valor que foi produzido por um determinado trabalho que vai se converter em renda, né? E não em lucro, o que faz uma grande diferença. Muito bem, então veja só. O que interessa para nós, do ponto de vista da administração, da gestão da política de custos? Interessa a gente entender quais que são as componentes mais importantes. Por exemplo, se eu faço um pão e eu sei que a farinha custa metade do custo do pão, eu gasto metade de tudo que eu uso de insumo para fazer o pão, 50% é o preço da farinha. Então eu chamo a atenção de vocês para essa regra prática, chama-se curva ABC. Eu tenho que saber qual é o componente de custo mais importante para mim. Eu tenho que ter na minha cabeça, se eu faço pão, a farinha custa tanto, o fermento custa tanto, a água custa tanto, o tempo do forno custa tanto, o tempo do trabalho é tanto, e assim eu tenho isso na minha mente e eu tenho a capacidade então de vislumbrar esses valores e entender como nessa representação gráfica que eu fiz aqui, que cada um desses componentes responde por uma parte daquele valor que está sendo produzido e que vai ser realizado quando o produto for consumido, tá certo? Muito bem. Agora, como é que eu faço para calcular o preço? Bom, a gente tem algumas maneiras de fazer, né? A primeira maneira seria a gente olhar o mercado e ver o que está se praticando, comparar com o custo que a gente tem. Mas a gente pode ter um custo por cliente também. Por exemplo, se a gente tem algum cliente que consome muito, a gente pode ter um preço específico para esse cliente. Se a gente, às vezes, quando a gente tem produtos específicos, por exemplo, se a gente faz alguma coisa sob encomenda para um determinado cliente, né? Enfim, isso tudo pode fazer também uma diferença, né? A gente pode também ter um custo de entrega, ou a gente pode então pensar no custo total como custo de produção, o custo por cliente, o custo da entrega, enfim, o importante nesse caso é a gente também ter uma boa noção de qual é o preço praticado para bens que sejam equivalentes aos nossos, né? Isso é muito importante, porque daí a gente pode cair numa questão, que é qual é a margem justa, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista do mercado, ela está estabelecida por um preço. Isso não quer dizer que o preço seja justo, mas o importante, no caso da economia solidária, é a gente reconhecer o valor, não é? É a gente informar o valor no sentido de que o valor da economia solidária não é puramente monetário, não é um valor de troca, ele é um valor que está impregnado por uma concepção, por uma espécie de uma maneira, uma forma de viver específica de uma economia que pretende, vamos dizer assim, superar a dinâmica e a lógica de relação de uma economia puramente mercantil, tá certo? Então isso é muito importante porque a gente reconhecer esse valor muitas vezes vai fazer a diferença. Tenho certeza que tem gente que consome do contraponto porque acredita no projeto de uma economia que seja mais justa, que tenha uma equidade, que tenha que respeite gênero, que não tenha questões
de exploração, ou seja, uma economia que é um projeto social de uma sociedade muito mais harmoniosa, né? Isso não se faz sem luta, vocês sabem melhor do que eu, mas essa luta, no nosso caso aqui, ela se dá justamente por uma prática econômica específica. E é muito importante entender isso, que a carga da ação econômica na economia solidária, o sentido que ela tem, também é político. Então, é uma economia e uma política nas práticas de produção e de consumo, tá? É muito importante entender isso, porque isso é uma das maneiras da gente conceber o valor que a gente produz na economia solidária. Então eu queria chamar a atenção de vocês para aquilo tudo que a gente aprende nas oficinas em geral de custo. Eu estou chamando de custo como visão da produção, aquele negócio de custo fixo, custo variável, despesas, insumos, etc. Né? O preço, o preço é sempre uma referência ao valor monetário transacionado no mercado para aquele bem, para os bens equivalentes àquele, né? Serviços, bens, portanto, o produto, né, equivalente. Então, o preço é a visão essa visão que me permite comparar, né? É o valor econômico que equivale àquele bem. Observa como isso é altamente abstrato. A gente faz isso de uma maneira tão natural, entre aspas, natural, porque é cultural, na verdade, né? Que a gente não faz essa relação. Mas é importante a gente entender que o preço é aquilo que vai me permitir, por exemplo, comparar bens. Qualquer um aqui que faz supermercado e que tem uma restrição orçamentária para fazer o supermercado, sabe bem do que eu estou falando, porque vai olhar o pacote de arroz, de farinha, de feijão, vai olhar o pão, vai olhar o sal, o óleo, etc., e vai saber que aquele preço vai comparar com o outro que está ali do lado e vai escolher em função dessa comparação. Claro que existe uma relação de qualidade também, né? Mas o preço em si mesmo é esta referência, tá? O que eu estou propondo aqui é que a gente, como a gente está falando aqui de política de preços, é importante que a gente estenda a concepção para uma relação entre produção e consumo. E daí a gente chega no valor, porque o valor está relacionado com o modo como a gente apresenta e a percepção e a apreensão de quem consome na relação que tem com aquele bem, com aquele serviço, né? Então, quando a gente fala em economia solidária, a gente precisa enfatizar para as pessoas que elas não estão comprando um outro produto qualquer como aquele produzido por uma grande multinacional, né? Possivelmente num país como a China, como o Haiti e assim por diante, né? Explorando os trabalhadores e etc. Todo mundo conhece essa história melhor que eu. Tem vários filmes sobre isso, não precisamos nem avançar muito sobre essa questão. O importante é a gente comunicar bem esse valor, tá? Quanto mais vocês puderem fazer essa comunicação, mais explícito o valor vai se tornar e você vai facilitar a percepção de quem está consumindo o seu produto. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser convencido por esse valor, porque o que acontece? O valor é sempre uma visão do comprador. Vamos combinar que nós estamos numa sociedade em que a gente tá cercado pela comunicação e pelo consumo, né? Na verdade, praticamente a comunicação ela fica o tempo inteiro falando assim: consuma, 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 né? A gente comunicar, encontrar um espaço nessa massa de informação não é muito fácil de fazer, mas vale o esforço, porque o que interessa para nós é comunicar esse valor. Esse valor é uma espécie de essência, é a substância daquilo que a gente faz. Então eu quero que vocês tenham claro isso para vocês e que vocês entendam que essa comunicação é importante. Mas vocês também não podem se aborrecer se alguma pessoa preferir comprar um bem mais barato da China, porque afinal de contas você tem que falar assim, puxa, é verdade, ela está sendo bombardeada pela informação de certos canais de televisão e etc. E bom, ela não tem ainda sensibilidade para determinadas coisas, como justiça econômica,
justiça de gênero, preservação ambiental e etc. Né? Então, quem sabe ela prefira destruir, incendiar mata e assim por diante, né? Incendiar a Amazônia, poluir o ar, é, escravizar os trabalhadores. Daí você tem que, né, ser um pouco, vamos dizer assim, procurar convencer a pessoa, mas também entender que, afinal de contas, ela está bombardeada por um tipo de informação que não ajuda muito ela a ter uma boa percepção da sua própria condição humana, né? Então vamos combinar que o nosso trabalho também passa por isso, né? Passa por esse convencimento, por essa iluminação, vamos dizer assim, né? Para não falar convencimento. Muito bem, então sugestões práticas, o que eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês aqui na oficina, né? Criar um cadastro de clientes. Por exemplo, vamos montar um painel em que a gente tenha uma ficha de todos os clientes, em que a gente tenha um registro. Nós temos aqui também uma sugestão de como é que a gente pode fazer isso por meio de um formulário no Google, se alguém tiver facilidade de fazer isso, né? Vamos registrar os históricos de compra, entender se há repetição, oferecer um produto, algum cliente que está acostumado a fazer compras, de repente ele para de fazer compras, será que não valeria a pena a gente entrar em contato? Puxa, o senhor não fez pedido essa semana, enfim, coisas assim. Existem também aqueles clientes que fazem encomendas, né? Depende muito do produto que a gente oferece, né? No caso, por exemplo, das cestas, a gente tem compras frequentes. No caso do artesanato, talvez a gente tenha compras frequentes também. Por exemplo, se a gente conseguir sensibilizar alguma escola, se a gente conseguir trabalhar com uma espécie de visão, como eu falei para vocês, juntar a produção e o consumo implica a gente também desenvolver uma sensibilidade em relação a quem são as pessoas que consomem o que a gente produz. E a gente orientar o planejamento também da produção no sentido de atender certas necessidades que são externadas por essas pessoas, tá certo? Uma outra questão importante também é a gente localizar os clientes no mapa cada vez mais, porque especialmente se a gente for trabalhar com esse tipo de venda, né, que a gente está pensando em começar, que é uma venda virtual, né, por uma loja virtual ou coisa assim. Então é importante que a gente faça isso. A gente vai trabalhar isso na oficina, né? Outra questão importante que daí tem a ver com você desenvolver um certo hábito é que vocês devem conhecer os preços de mercado. Vocês devem fazer pesquisas com frequência, saber quanto custa os itens na lanchonete do Campo Central, como na lanchonete da arquitetura, como ali no bar da esquina, saber o que eles vendem lá, qual é o tipo de coisa que as pessoas consomem, começar a criar uma sensibilidade, vamos dizer assim, para entender qual é o funcionamento, né, da produção e do consumo, como é que a produção e o consumo se engatam naquele contexto em que a gente vive ali no campus da universidade, né? Então é importante que vocês façam isso, mas não apenas isso, porque se vocês vão fazer uma página, por exemplo, para vender o seu produto, vamos visitar as páginas de quem vende produtos semelhantes, vamos ver o que a gente acha legal que os caras estão fazendo e o que a gente acha ruim. Vamos tentar utilizar para melhorar a nossa posição aquelas ideias que já estão ali aparecendo, né? Vamos então conhecer esses concorrentes, né? Vamos ver como é que é isso, vamos ver como é que a gente faz aquela informação de que aqui é a economia solidária, qual é o valor que a gente oferece, né? Além disso, também conhecer os clientes, né? Então a dica fundamental que eu acho que é o principal recado é nunca dissociar produção e consumo. Entender as razões das pessoas comprarem determinadas coisas. E além disso, a gente precisa começar a pensar também em criar formas de escapar da lógica de mercado. As pessoas têm que tomar uma decisão de comprar o que é da economia solidária, portanto, aquilo que nós produzimos, né, de uma maneira consciente.
e entender que aquilo é uma outra coisa, né? Então, isso é o que eu acho que é o mais importante, né? O, o pulo do gato é a gente escapar da lógica do mercado, né? Quanto mais eu já estiver produzindo alguma coisa visando aquela pessoa que vai consumir, né? Eu estou produzindo isso, eu já sei quem vai consumir, por quê, quando e etc. Eu incorporo isso no meu plano de trabalho, eu faço aquele bem, aquele produto, ou eu presto aquele serviço de uma maneira mais atenta, não é? Para atender e para produzir o valor que é esperado por aquele comprador. Então, a ideia da gente fazer isso é uma ideia interessante e é importante. Por que ela é importante? Porque para nós, esse é o recado final, a gente trabalha com a economia produzindo outras formas de vida. Então, o tipo de economia que a gente faz não é uma economia qualquer, como essa que qualquer um faz aí, né? É uma economia que tem um sentido político e um sentido ético, né? Então é isso que a gente precisa também situar. E isso é um valor que a gente produz que certamente muitas pessoas vão valorizar e vão entender. Então eu acredito que se a gente for capaz de comunicar isso corretamente, a gente vai conseguir desenhar uma política de preços muito inteligente. Então vamos ao trabalho, vamos fazer agora uma roda de conversa para entender quais são os problemas que vocês vivenciam e de que modo a gente pode apoiar vocês, tá? Então eu fiz esse vídeo para a gente fazer esse primeiro momento, ter uma reflexão e estabelecer determinados pontos, né? Para que a gente tenha claro o que nós vamos fazer. Muito bem. Então vamos à nossa conversa. Estamos abertos a dúvidas e questões.